Olá, madames, sejam bem-vindas a mais um podcast empreendedora. E na tarde de hoje eu convidei mais uma mulher maravilhosa que vai contar um pouco ali da história dela, né, pra gente, do começo também, trajetória, que ela se chama Vilma Rocha. Muito obrigada, Vilma, amor, por ter topado, né, tá participando do nosso podcast aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Vilma? Obrigada a você pelo convite, por ter trazido um pouco do interior para cá, né? Nós sabemos a Sim, dificuldade que nós havíamos conversado, dialogado sobre isso, sim, a dificuldade que nós temos, grandes profissionais no interior, mas às vezes temos que alugar um local, se mudar para cá, para ir expandir. verdade mesmo. E, Vilma, até mesmo para as pessoas de casa, né, que vão estar assistindo a gente, te conhecer um pouquinho da tua história, que todo mundo ali tem um começo, né? E é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui, para poder os teus seguidores, né, os teus amigos, te conhecerem também um pouquinho do teu começo. Então, você poderia começar contando um pouco para a gente sobre o teu começo, sobre o teu início? Bem, o meu início na área da educação, na, nessa área que eu estou voltada e me destacando ultimamente, eu digo que começou entre 2013 e 2014. Até 2013 eu trabalhava em outras áreas, em outras funções. Já trabalhei em empresa, já trabalhei em várias áreas, né? Mas a área de destaque é a educação, a psicopedagogia, neuro e aba, que eu estou trabalhando atualmente. Em 2013 e 2014, a minha mãe passou por um processo que foi a luta contra o câncer, e eu fiquei mais ou menos um ano e meio com ela em tratamento, e a gente sabe que não é fácil. E durante esse tratamento, muitas vezes ela me impulsionou e me pediu para fazer uma faculdade em que eu pudesse auxiliar outras pessoas. Então, algumas vezes ela me pediu para fazer serviço social. E aí ela falava que as pessoas precisavam de pessoas como eu, da minha empatia, do meu amor pelo outro, do meu cuidado. E muitas vezes nós não vemos essa necessidade até passar por um momento assim. E aí, quando eu perdi ela em 2015, eu vim de Porto Velho, que eu sou ribeirinha, calamense, da beira do rio mesmo, Sim. do Baixo Madeira, do distrito de Calama. Então, eu vim de Porto Velho para cá. E aí, 2015, eu cheguei aqui e já iniciei a fazer serviço social. E eu sempre fui muito inquieta, né? Então eu sempre fiz 2 ou 3 cursos junto. Então eu fazia serviço social e fazia técnico agropecuário. Aí pelo IFMA, aí depois do serviço social, que eu terminei o técnico, aí eu fui para a pedagogia. E assim eu continuei. Certo. E antes você já trabalhava em outra profissão? Sim, eu já trabalhei em várias outras profissões. É, no iniciozinho mesmo, assim, eu não tive uma família base, pai, mãe. Sim. E nós trabalhamos desde cedo, né? Todos os meus irmãos, nós lá de casa, da minha família. Mas eu já, aqui no Maranhão e em Rondônia, eu já trabalhei em diversas áreas. De vendendo lanche, produzir Sim. lanche, vender lanche na rua, em bicicleta. Já trabalhei como auxiliar de borracheiro, já trabalhei como frentista, já trabalhei como atendente. Já fui técnica agropecuária, já operei máquinas pesadas, já trabalhei em empresa de asfalto, Menina, faz tudo. é, já, já trabalhei nas mais variadas atividades, profissões, porque até chegar à graduação, Sim. porque nós sabemos que quando não conseguimos a graduação antes de construir uma família, depois é É, muito pesado, muito. realmente é um pouco mais difícil, assim, para quem vai começar depois, no caso, né? É porque é uma responsabilidade muito grande, porque aí você já é provedor, Sim, você tem que prover para sua família, você já é responsável e para você cuidar, zelar, ser mãe e estudar para aí se capacitar, aí é mais mais difícil. difícil ainda, é isso mesmo. E Vilma, o que realmente ali te motivou, né, para você ir para a área da pedagogia, no caso? Bem, quando eu vim para cá, fiz serviço social. Quando eu concluí pedagogia e serviço social, eu fiz a minha primeira especialização, que foi psicopedagogia. E eu fui estagiar, estagiei, e eu tive contato direto com crianças, mães, responsáveis.
com crianças nessa área, que é crianças com deficiência, criança autista, criança com transtorno, criança ainda em investigação, porque eu fui trabalhar direto com elas. Em vários momentos, eu pensei em desistir, porque em algumas crianças, quando eu via a necessidade de afeto, de carinho, de amor, eu me via naquelas crianças. Em muitos momentos eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, porque quando alguma criança vinha e falava para mim que me amava e que queria um aniversário, que queria uma coisa simples como ir numa pizzaria e sentar com uma família, muitas vezes eu me via. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, com as novas leis, com tantos seminários, aconteceu esse boom. E muitos, Sim. muitos que não têm conhecimento, que não sabem ainda o que falo, acham que o autismo é moda, esquecendo que desde a antiguidade é um povo que vem sendo massacrado, né? Eu li um trecho esses dias que fala assim, que só mudou a fogueira, que antes, na antiguidade, existia a fogueira, para quem era Sim. diferente. E hoje a fogueira mudou porque hoje é o preconceito, hoje é a falsa inclusão de deixar essa criança de lado. E muitos pais, quando sabem que a mãe vai ter uma criança com um problema, que ele vai ter esse problema, ele já sai, ele já abandona. Aí essa mãe fica sozinha. Sozinho. E aí ela vai ter que trabalhar, vai ter que alguém cuidar dessa criança. E aí é que começa o abandono, é que começa a luta. É isso mesmo, Vilma. Você tocou num ponto muito importante da gente falar aqui, que realmente, né, sobre a questão ali do preconceito. E tudo começa, como você falou, às vezes na gestação, por um parceiro, né, que abandona Uhum. ali, né, a esposa acaba ficando o quê? Mãe solo, né? E a gente sabe que para um casal já é difícil, né, ter um filho assim. Por quê? Porque muitas das vezes a gente mesmo não está preparado, né? Para ter preparado no qual sentido, Thalissa? Da gente cuidar, porque a partir do momento que a gente tem, né, a gente vai ter que ter mais cuidado ainda, né, Sim. mais amor ainda, porque realmente todo cuidado ali vai ser para ele o tempo todo, né, para aquela criança o tempo todo. Mais dedicação, vai ter Sim, que ter, às vezes, uma alimentação diferenciada, sim, vai ter que ter uma educação diferenciada, vai ter que ter um acompanhamento, essa criança vai ter que ter ou um mediador ou um cuidador para ele, dependendo do grau do sim, transtorno. Algumas adaptações a mãe muitas vezes tem que fazer, que quando nós falamos em inclusão, até que ponto vai essa inclusão mesmo dentro da escola? Será que as escolas estão preparadas? Será que estão oferecendo mediadores, professores capacitados, especializados na área? Então acaba que essas mães elas sofrem, eu digo mais que o dobro, porque elas passam a ser o provedor, elas sim, passam a ser o cuidador, elas passam a entender de medicina, elas passam a ser psicóloga, elas passam a querer entrar no campo do direito para defender o direito do do filho, de filho. ter o mínimo, que às vezes é a educação, às vezes é o direito à saúde, porque tem lugares que não aceitam, que acha que é birra, que acha que é frescura, que não aceita o laudo. Então é uma guerra, é uma luta, e só quando você tem acesso direto a essas famílias e quando você vê realmente de perto, próximo, sem ser em seminários, em palcos, em palanque, Sim, quando você vê uma mãe chorando, quando você vê uma criança te abraçando e te pedindo carinho, pedindo, falando para você, te pedindo para dizer que ama ele, isso toca profundamente. Eu acredito que não tem alma que não se que não se. derreta, que não mude nesse momento. Então, isso que me voltou totalmente à educação inclusiva. E é isso mesmo. E vamos dar continuidade aqui agora, tá? Como foi ali o processo de aperfeiçoamento na área e de aprendizado também? Para mim foi muito difícil, muito, até respirei. Quando eu fiz psicopedagogia, eu sofri um pouco, porque a psicopedagogia, ela é vista tanto por alguns professores como por alguns assistentes sociais, que é uma área que cuida de crianças difíceis.
de crianças problemáticas, de crianças que têm alguma deficiência. E eu ouvi muito isso, mas tu vai se especializar em uma área que vai te dar mais trabalho, que tu vai ter mais trabalho. E aí, quando eu comecei a correr atrás de fazer psicopedagogia, a única pessoa que me auxiliou foi o meu esposo. Ele falou: é o que tu quer? Eu gostei muito da grade. E aí eu fiz. Mas, assim, foi muito difícil. E quando eu fiz neuropsicopedagogia, aí sim. Aí era só eu, Deus e os livros. Eu chegava a chorar. Porque a neuropsicopedagogia, ela estuda mais a área medicinal, mais a área médica, neurociência, Sim. o corpo humano, o cérebro, psicologia. E eu não tinha acesso a pessoas de formação nessa área. E foi muito difícil, porque eu tinha que acordar de madrugada, tipo, estudar 1 hora, das 1 hora da madrugada até 3 horas da madrugada. Eu não conseguia estudar durante o dia, então eu fiquei a minha especialização toda estudando de madrugada. E eu tirava nota baixa, aí eu ia, recorria e comecei a me dedicar. Então, nesse período, eu tive que pedir exoneração de 2 lugares para mim concluir essa especialização. Foi bem Foi difícil. bem difícil, né? E no caso você já tinha os seus filhos, né? Sim, Já tinha, e ainda assim, né? É aquilo, né? Quando a gente tem um sonho realmente, quando né? O tem que colocar como foco. foco, como eu estou falando, eu estudava de madrugada não só por ser difícil a Sim, especialização, mas também por causa das crianças. Porque eu não tinha como conciliar a casa, eles, dar conta deles, escola deles, sim. as brincadeiras, cuidar, zelar de tudo e estudar ali não tinha como. Então eu fui pra madrugada, Que ali é foi a tudo forma, silêncio, sim. né? Para poder entrar mais rápido na cabeça. E como hoje para você é a pressão ali de trabalhar, né, diretamente com a educação de algumas crianças? Eu acredito que a pressão, ela eu posso falar assim, eu acredito que com todos os professores da área inclusiva, psicopedagogo, de sala EE, nós temos aquela pressão que é de julgamento. Como eu falei antes, ainda nós temos em escolas regulares, né, ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, professores que ainda não fizeram nenhuma especialização, que ainda não se capacitaram. E nós vemos essa falha, né, de gestores, às vezes até mesmo de buscar capacitar. Então, para nós é muito difícil, porque quando nós entramos em uma sala, em uma escola de ensino regular, onde já estão essas crianças, adolescentes lá, mas que precisa de um professor, de um gestor, de um psicopedagogo, de um Sim, mediador especializado, nós ainda enfrentamos muito preconceito, nós ainda enfrentamos muita quebra de braço com esses professores do regular, ainda falta muita informação, mas eu acredito que a maior pressão que eu sofro é minha mesmo, porque eu contigo quero mesmo, né? isso, é porque eu quero sempre estar estudando, eu quero sempre estar me formando, eu quero sempre estar buscando ajuda para eles. E graças a Deus a medicina tem avançado muito, a medicina, a ciência tem Verdade. avançado muito nessa área, muito. É verdade mesmo. E qual foi a tua maior dificuldade de ir para a área? Eu acredito que foi essa, como eu acabei de falar. Infelizmente, na educação, educação nacional, né? A nossa, não só aqui do nosso estado. Nós ainda enfrentamos muita dificuldade em assumir cargos, professores Sim, especializados, né? Infelizmente, em todo o nosso território, a gente vê que a educação, ela está, nesse ponto, ainda há um desfalque muito grande. Por quê? Porque ainda vai muito para cargos mais políticos. A gente vê em cargos, é né? verdade.
pessoas que não são capacitadas, mas estão lá por padrinho político. E aí, quando chega uma pessoa especializada na área, que se especializou, eles vão e colocam aquela pessoa num cantinho, que é para a pessoa não mostrar o que está fazendo de errado, o que está falhando, que é para consertar. E nisso acabamos que muitas vezes nós vamos trabalhar em outro município. Eu tenho várias colegas que passam por isso, que são mestra, que estão fazendo mestrado, mas que não trabalham no seu município, trabalham em 2, 3 municípios diferentes do seu. E todos nós passamos por isso, é muito Sim. difícil. Tem um ditado que fala que santo de casa não obra Não, milagre. E é isso que acontece conosco da educação, professores. Por mais que nós chegamos ao mestrado, ao doutorado, ainda assim, nós ainda vamos sofrer nesse momento ainda, a não ser que tenha visibilidade, como você está nos dando sim. nessa área, entrevistas, revistas, homenagens, porque no demais, os professores eles ficam à mercê de um período político para conseguir novamente seu contrato. Isso mesmo. Às vezes vai para fora, né? Isso. Realmente, para outra cidade, para poder conseguir ali Às vezes exercer, até né? para outro estado, sai Sim, daqui para ir para outro estado com uma ótima formação. é isso mesmo. E Vilma, você poderia contar um pouco pra gente dos trabalhos que hoje você faz atualmente na sua empresa, no caso, onde você trabalha? Sim, hoje eu trabalho como coordenadora pedagógica no Centro Educacional Êxitos. Trabalho como professora universitária na Faculdade FAES e eu trabalho como professora de curso técnico, mediador escolar, auxiliar escolar, primeiro socorro, o nome da instituição, do instituto é Instituto Evolução. E eu atendo particularmente, clinicamente, eu atendo pela ABP, que é a Associação de Psicopedagogos Brasileiros, né, daqui da nossa região, e eu atendo online, atendo em casa, faço planos, PEI, relatórios, faço o atendimento clínico, porém, para aquelas famílias que não têm condições, Sim, que são carentes, isso, que né? são carentes, e se for preciso eu ir na casa, eu faço o acompanhamento e faço por um preço mais acessível. Sim, Ultimamente, esses dias eu estava em seminários de construindo recursos pedagógicos, que é justamente para ensinar essas famílias, essas mães, esses responsáveis a produzir recursos, jogos pedagógicos com materiais reciclados, caixas recicladas, caixas de pizza para que tenha material sensório motor, para que essas crianças elas consigam ter a evolução, mas sem ter a necessidade de gastar muito caro com brinquedos sim, comprados, que a gente sabe que é caro. que é caro, realmente. E tudo fica mais caro, né, quando é voltado a situações assim, né? A gente sabe disso, que às vezes é os remédios que são bem, bem caros, né? Então, de um brinquedo, é que ali também vai ajudar, né, nos exercícios para o filho. Sim, Sobre o remédio, claro que a mãe vai preferir dar ali prioridade para o remédio, né? Então, essa questão que você falou da caixa de pizza, né, com outras coisas que pode sim, reciclar, nós, é nós fazemos maravilhoso. maletas sensoriais, nós fizemos materiais para que eles é, consigam espelhar letra, para que eles consigam sentir, para que eles não tenham essa necessidade de estar comprando, Sim, mas sim construindo a própria família e até a criança, dependendo junto, né? junto, construindo o seu brinquedo, o seu recurso. É isso, e é Sim. maravilhoso muito mesmo. E qual é a sua importância hoje na vida dessas crianças, dos seus alunos, né, e dessas famílias também, né? Já que você ajuda tantas famílias também, né? Eu vejo assim que eu tenho um olhar de cuidado, né? Sim, Com a família, com os pais, com a criança também. Então hoje eu te pergunto qual a sua importância na vida dessas pessoas. eu acredito que eu deixo uma sementinha em cada criança, em cada família que eu vou. Porque é isso, eu busco tratar os meus alunos como
se eu estivesse construindo eles, como se eles fossem protagonistas, mas que eu estou construindo, que eu vou deixar um serzinho, um indivíduo para o mundo, que ele vai ter uma visão diferente. Ele foi auxiliado em algum momento, que algum educador, que algum professor olhou no olho dele e disse: meu filho, você pode, você consegue ser o que você quiser, vamos vencer essa barreira bem aqui. Você não consegue ler, é uma criança que tem dislexia, que vê espelhado, que não consegue ler, pois vamos fazer uma adaptação. É uma criança que tem autismo, TEA, vamos ver o que a gente pode fazer, um PEI, para fazer um acompanhamento com o professor, as adaptações. Vamos acompanhar a mãe. Eu posso auxiliar com terapia ABA, eu posso estar auxiliando no comportamento dele, eu posso fazer com que essa criança evolua, seja independente, e ela, daqui a alguns anos, ela consiga falar o nome da mãe, que ela consiga fazer coisas que a gente acha básico, mas que com deficiências é muito difícil. E eu vou lá e tento, e busco, e estudo, e faço, porque eu sei que eles não vão ser crianças para o resto da vida, que eles vão crescer, que eles vão ser adultos. E eu quero que eles tenham o mesmo direito que o nosso, que nós tivemos, Sim. as mesmas oportunidades que eu tive, que você tem, que todos tiveram. E é isso que eu busco quando eu educo, quando eu busco transmitir isso para eles, que eu acredito e que eu quero formar eles em cidadãos que sejam independentes. E aí você acaba apostando nisso, né? Isso. Literalmente no que você acredita. É isso. E Vilma, no teu começo ali, né, da faculdade, da tua formação, principalmente por você já ser mãe, esposa, né, ter os seus filhos, você ouviu alguma palavra ali que te desmotivou no meio ali da tua caminhada, no teu começo? Sim, já ouvi. Eu acredito que nós, mulheres, assim, nós sofremos um pouquinho mais. Eu sempre comento isso com minhas alunas, porque eu dou aula, como eu disse, para curso técnico, onde já tem mulheres na Sim. mesma situação que eu iniciei. E algumas pensam em desistir, em deixar o curso por causa de palavras, ou às vezes vem da própria família. E eu sempre incentivo ela. Por quê? Porque nós mulheres, às vezes, nós somos julgadas, porque se nós já somos mães, e se nós de- vamos dar continuidade ao estudo, é porque nós não somos mãe inteira. Nós não cuidamos, porque, entendeu? Mas se nós abandonar tudo e só cuidar do filho, é porque a gente é preguiçosa. Então, tudo que nós formos fazer, tudo. Seja, se você é uma excelente mãe, você vai ser julgada porque você não foi estudar, não foi trabalhar. Mas se você se dedicou e foi estudar, foi trabalhar, você vai ser julgada porque você foi, se dedicou à sua profissão, mas você não foi uma Sim. excelente mãe. É isso mesmo. Vilma resumiu tudo aqui. É, sim. Então, nós sempre seremos julgadas por outras mulheres. Já os homens, eles não têm esse julgamento. Se ele é um excelente médico, ele é um excelente médico e pronto. Ele pode ser pai de 10 meninos. Mas o doutor João é um excelente médico. Já nós, mulheres, quando nós, às vezes, somos, que falam do nosso nome em uma mesa, ah, ela é uma excelente médica. Ah, mas ela não é tão bonita. Ah, mas ela não é tão boa mãe. Sempre tem um defeito. Sempre tem um defeito. Então, sim, já ouvi palavras que me desmotivaram quando eu iniciei na pedagogia, na educação. Sim. E me fez querer voltar atrás, mas, assim, eu utilizei isso como combustível e fiz a especialização. Hoje eu estou na 5ª especialização. Já iniciei o mestrado e eu acredito que eu sou um pouquinho teimosa também. Porque é quando as pessoas falam que eu não vou conseguir, aí eu quero ver realmente se é Sim. daquele jeito que eles estão falando ou se não. Aí eu vou lá, insisto, até Dá certo. dar certo. Para não ficar também no dito da pessoa. É isso. Viu, antes da gente terminar, eu queria muito que tu desse um conselho para as mulheres, né, que vão estar ouvindo a gente e que também querem entrar na profissão que você atua hoje em dia, né, que você ajuda muitas famílias, né, muitas crianças, e as mulheres se veem em você.
né, Sim. por algum motivo, né, você acaba ali incentivando elas. Então eu queria muito que você desse algum conselho no hoje para elas sobre o começo, que elas querem muito entrar na profissão, né, mas não sabem por onde. O que é que Uhum. você falaria para elas? Bem, eu tenho alunas aqui do curso de pedagogia. Eu tenho 2 ou 3 alunos que elas têm filhos com autismo. Sim. Eu tenho e tenho também no curso de mediador escolar. E algumas palestras e seminários eu encontrei algumas mães lá se formando para entender e auxiliar os filhos. Então, assim, o conselho que eu posso dar é: mulheres, se capacitem, se formem, façam especialização. A graduação, ela é só o início, ela é só o primeiro degrau. Continue, façam outros cursos sem ser só de especialização, façam um curso palestra, façam um curso de comportamento, façam cursos para que você tenha uma visão ampla, para que você possa ouvir o outro sem julgar, para você que nós possamos ouvir o outro e acolher, esperar o Sim. outro, né? Nos mostrar a história dele e o que nós podemos ajudar. Então, para todas que estão entrando, é dizer que nós necessitamos. A educação em si, ela necessita muito, muito de professores especializados, muito de professores capacitados que queiram lutar por essa área. Agora nós estamos, psicopedagogo, correndo atrás da regularização da psicopedagogia. E nós vemos muitos professores, muitos pais também falando ao mesmo tempo: nós precisamos de professores capacitados, nós não Sim. precisamos de babá. Porque se esses pais eles estão com os filhos na escola, eles não abandonaram, eles não querem jogar lá na escola. Mas eles também não querem que os filhos deles sejam maltratados, que eles joguem, que fiquem literalmente jogados. Sim. E sim uma pessoa que acompanhe, que essa criança vá ter uma independência, que essa criança vá conseguir estudar, acompanhar as outras crianças, que realmente passe pelo processo escolar. Então, o meu conselho é: se dediquem. Eu sei que é doloroso, mas não é impossível, não. Não é impossível se especializar em nenhuma área. Isso mesmo. E situações, né, para parar a gente sempre vai existir, né? Sempre. Problemas, né, contratempo, mas que a gente realmente não possa desfocar, né, daquilo que a gente quer realmente. Sim, nós como mães, às vezes nós damos tempo, assim como eu. Dei algum tempo, parei, mas dar esse tempo não é recuar, é simplesmente Sim, compreender que nós temos que parar aquele momento, respirar, dar mais atenção a um filho, dar mais atenção ao relacionamento, organizar para depois retomar e retomar com força, com mais o pé força. direito, com coragem, jamais capacitada para aquilo que você quer. É isso mesmo. Já que a gente ainda tem aí 2 minutos antes da gente terminar, eu queria te perguntar sobre a sensação de receber o prêmio, né, que a gente se conheceu pessoalmente, do Sim, Prêmio Divas. E ali eu te vendo ali, assim como outras mulheres também que vieram, né, fora de São Luís, né, ver ali o sorriso de vocês, o quanto realmente vocês estavam gratas, né, por receber aquele troféu, que diz muito sobre vocês, né, sobre sim, a luta que vocês passaram, né, e é como se vocês olhassem para trás a história de vocês sendo reconhecida pelo aquilo que vocês lutaram muito, né, para se tornar real. Então agora eu te pergunto, qual foi ali para ti a sensação de receber um troféu? esse ano eu não acreditei. Eu acho que eu até te relatei ali, porque eles homenagearam mulheres dos mais decorrentes, assim, eu acredito que daqui e de quase todo o Sim, interior, né? E na minha área de psicopedagogia, quando me ligaram e entraram em contato comigo, eu fiquei muito feliz, muito, porque no interior nós não somos vistos, por mais que o nosso trabalho alcance, por mais que nós sim, saímos para representar, que vá para São Paulo, que escreva artigo, que publique, ainda não há aquela visão de que nós podemos auxiliar, que nós estamos ali. Se nós estamos nos especializando, é porque nós
estamos capacitados para ocupar um lugar de fala. E quando eu fui chamada para cá, eu já tinha ganhado o primeiro prêmio, ano passado, 2024, do Inovare, como melhor psicopedagoga de São Mateus. Quando eu ganhei em São Luís, aí meu coração soltou fogos, Sim. assim. E quando eu vim para cá, sim, não só eu, como muitas, né? Como eu até falei para os meus seguidores, as mães, estar sentado em mesa com médicas, nutricionistas, Sim. esteticistas, e que tem um renome na área, me impulsionou muito mais a estar divulgando. Eu realmente, de fato, hoje, eu faço toda a conexão com a minha rede social. Eu mantenho meu voltei a reativar meu Instagram, consegui contratos com pessoas de fora por causa daqui da premiação, Que pessoas bênção. entrando em contato, pedindo é, o meu apoio, o meu auxílio, coordenação. Então foi assim, é de uma extrema importância. E eu até quero aqui nesse momento falar, né, para as mulheres assim, não só daqui, da Sim. capital, mas do interior que forem convidadas, venham, participem, divulguem, mostrem os seus rostos, porque é aí que as outras mulheres se identificam, se inspiram e vê o quanto nós podemos e o quanto podemos chegar longe. E todas nós temos um início, todas. Em algum momento nós vamos ter que iniciar. E vai passar por dores, por sofrimento? Vai, mas tem que iniciar. É isso mesmo, viu? E até porque é muito bom, né, ver o teu relato aqui, né, sobre essa questão do Instagram também, que a gente Sim, sabe que é importante, né, ali. O nosso Instagram ali é a nossa vitrine do que a gente trabalha, do que a gente eu domina, né? fiquei até hoje assim, porque eu tinha tipo 300 seguidores na época, porque eu tinha o Instagram, mas porque eu fiz mesmo por fazer e deixei lá. Quando eu vim para a premiação, eu fiz live, é, foi algo assim que me pegou de surpresa. Quando eu voltei, eu tava lá, tipo, com 3.000 seguidores e várias pessoas me seguindo e querendo saber como fazer para entrar em contato comigo, como psicopedagoga, como neuro, se eu fazia terapia ABA, como que funcionava. Eu fiquei tão empolgada que hoje eu tirei, todos os dias, eu tiro 1, 2 horas do meu dia para estar respondendo as minhas Sim. redes sociais. Que hoje é um instrumento também E isso é um de instrumento do meu trabalho. trabalho. Sim. E Vilma, nosso bate-papo vai ter que chegar ao fim agora, tá? Mas eu quero te agradecer muito por você ter saído da sua cidade, ter vindo até aqui, né? Conversar, contar um pouco da sua história, do seu começo, que o começo ele é Sim, tão importante a gente falar, sabe? Até mesmo para a gente lembrar de onde a gente veio, para a gente também impulsionar outras mulheres, né? A lutar pelo aquilo que elas querem, né? E realmente sonham. E porque os sonhos só são realizados a partir do momento que a gente, de fato, ali sai da zona do conforto, né? Então eu quero te agradecer muito, viu, por ter topado estar participando do nosso episódio. Tenho certeza que agregou muito também em mim sobre o conhecimento, assim como muitas que vão também estar assistindo também a gente, tá bom? Gratidão. obrigada pelo convite. Foi maravilhoso participar mais uma vez com vocês aqui, estar com Obrigada. você. E parabéns, Obrigada. por esse excelente trabalho e continue. Amém. Com fé em Deus. Olha, dia 22, hein, vamos fazer aqui 2 anos já, né? 2 anos de podcast. E se Deus quiser, vem muitos anos por aí também. Madames, vamos ficando por aqui com o mais lindo episódio do nosso podcast essa tarde. Então, nos vemos no próximo episódio. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.